hoje, mais uma vez, estamos aqui no canal Tô na Fé. E hoje também eu tenho que apresentar uma pessoa nada mais e nada menos. Gente, que responsabilidade me colocaram. Estou com uma saia justa aqui. Mas tudo bem, estou aqui com ela, mais. Mônica Maciel. Olá. Então, Mônica, hoje teve esse evento maravilhoso, né? É a imersão Destrave Sua Voz, no qual eu aprendi muito, me posicionar, a me comunicar. Foi gratificante, foi um projeto maravilhoso, espero estar no próximo. E eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, do projeto, no qual foi falado hoje, no qual foi colocado hoje. Poderia estar falando para a gente? Com certeza. Gratidão pelo convite. O podcast Tô na Fé, acredito que está em livre expansão em Lisboa, em toda a Europa. Eu tenho certeza que vão ser novas conexões a partir desse episódio aqui. Então, você que já está conectado, já bate o seu dedinho no like, já encaminha esse conteúdo para muitas pessoas. Eu saí de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atravessei um oceano para trazer esse Destrave Sua Voz para esse país e, de alguma forma, contribuir na vida de empresários, empreendedores, pessoas que precisam se posicionar e que talvez tenham um grande produto, tenham uma grande oferta, mas não sabem se comunicar. Então, o objetivo desse evento é justamente para isso, para ajudar as pessoas a destravarem, a entender que elas são porta-vozes da sua empresa, porta-vozes do seu produto e, de alguma forma, também essas pessoas conseguirem contribuir na vida de outras pessoas servindo. O meu lema sobre comunicação e oratória é servir. Comunicação é servir primeiro. E uma decisão muda tudo. Eu tomei a decisão de fazer esse evento aqui em outubro do ano passado, pouco tempo. E aí eu desenhei esse evento. E fui conectando com pessoas, fui fazendo pequenas conexões, e eu conectei com a Cláudia me conectou ao Michael, e o Michael me conectou a outras pessoas, e eu tenho certeza que assim nós vamos criando uma rede, porque o poder da comunicação é exatamente esse. Destrave Sua Voz não é só simplesmente um evento para você vir e falar sobre o processo de comunicação, de oratória, mas é além disso, é você entender como nós, como empresários, empreendedores, nós precisamos ajustar a narrativa do nosso posicionamento. Certo, isso é muito bom. Eu fico assim, sem palavras, não tenho nem palavras agora para poder falar depois disso. E também, assim, agradecer, né? Agradecer por ter nos permitido estar participando desse evento maravilhoso, qual foi, no qual a gente está caminhando, está aprendendo junto também, né? Espero encontrar mais vezes você, Mônica. Com certeza. E fico muito feliz também de saber que ela é mineirinha. Oxi! Mineirinha, é um mineiro misturado com baiano. É uma delícia, gente, ser mineiro. Vocês não sabem que a gente é. Mas é isso. Muito obrigada, né, por ter aceitado, né, estar aqui palestrando pra gente. Muito obrigada, né, por estar aqui, ter aceitado o nosso convite, né, para estar falando um pouquinho do seu projeto. E que você continue brilhando cada vez mais e ajudando outras pessoas, igual você tem feito. Gratidão. Gratidão. Eu tenho certeza que o som desse piano é só o princípio. Eu espero vocês em outubro. Olha a ópera que está acontecendo nesse lugar. Isso é tudo um convite a você estar conosco na próxima edição que vai acontecer. E com certeza o podcast Tô na Fé estará presente conosco nessa próxima edição. Eu espero vocês. Gratidão. Obrigada. Hoje vamos estar entrevistando uma pessoa muito importante, muito interessante, no qual hoje nós tivemos um evento também, no qual aprendemos muito, né, numa imersão que é Destrave Sua Voz, e ela estava palestrando hoje para a gente, a Erivânia. Ela é escritora, ela também trabalha com imobiliária, né? Poderia falar um pouquinho do seu projeto, do seu trabalho, e também outra coisa mais importante, que é o centro aqui da nossa conversa também, que ela é cristã, não é? Sim, sou cristã, sim. E hoje foi muito gratificante estar participando do Destrave a Sua Voz, ver realmente muitos insights que aconteceu, muitas pessoas que estão saindo de bagagens cheias, de tanta coisa que nós recebemos hoje através de palestrantes, porque além de eu ter vindo transbordar um pouco, dar um pouco daquilo que eu tenho vivido, que eu tenho aprendido. Eu também estou recebendo também de muitos palestrantes, de muitos insights. Eu estou saindo aqui também grata por tudo que eu vivi sobre esse dia de imersão, porque foi imersivo, tá? E foi assim surreal. E sim, eu sou cristã e
além de ser cristã, eu tenho sim um livro Mulher Inabalável, que é um livro que foi lançado há poucos meses aqui em Portugal, e é um livro que, além de ser um devocional de 40 dias, ele é muito vincado àquilo que é para fortalecer a sua fé e a sua identidade. É sobre o posicionar, é sobre você entender que você não está nessa terra apenas para viver, né? Mas quando nós descobrimos realmente nossa verdadeira identidade, que a nossa identidade está alinhada ao que o nosso Pai, né, quer e o que Ele nos criou para qual foi o propósito para este tempo, tudo muda na nossa vida. E essa foi a chave que virou sobre mim, sabe? De entender quem eu era. Porque quando eu me posicionei em entender quem eu era, tudo flui. E muitas vezes nós precisamos apenas disso, de um impulso. E nós estamos aqui por causa que a gente foi impulsionada. Fomos impulsionadas através de algo, para fazer algo e com intuito em aquilo que nós queremos alcançar, que é pessoas. Nós queremos apenas transbordar na vida de pessoas. Isso é mesmo. Deus, né, não une só pessoas, une um propósito também. Acredito que Deus tem nos abençoado, nos honrado, né, com essas pessoas no qual a gente aprendeu muito, tem nos ensinado, né. Isso é muito importante, é gratificante e eu tenho a agradecer, né, por você ter aceitado estar conversando um pouquinho com a gente, estar falando um pouquinho, né, do seu livro, do seu projeto, né, que é, acima de tudo, Deus também no centro dele, isso é muito importante. E é isso, muito obrigada. Ai, de nada. E o mais gratificante é que líderes de grupos de mulheres em alguns ministérios, em algumas igrejas, têm me convidado para partilhar um pouco com outras mulheres, sabe? Sim. Em chás, em reuniões, em grupos de orações ali só para mulheres. E isso é transbordante, isso é muito gratificante entender que um posicionamento, um sim que eu dei, está conseguindo alcançar outras mulheres, a impactar outras mulheres, a mulheres chegar até mim e dizer assim, olha, eu estava com início de depressão. E o seu livro me impulsionou a entender o que eu precisava mudar, o que eu precisava fazer para poder entender o que esse tempo hoje eu preciso remodelar na minha vida. E isso é gratificante, porque quando realmente a gente se posiciona, o céu se move a nosso favor. E é isso. Isso é verdade. Muito obrigada. E hoje estou aqui com a Bruna Ketelin, que também é uma pessoa que palestrou nessa tarde, uma pessoa que nos ensinou, nos ajudou, principalmente na área psicológica, que ela é psicóloga, né? Palestrante. E poderia falar alguma coisa, falar um pouquinho de você, Bruna, para nós? E principalmente também colocando a fé. Deus também, porque hoje estamos aqui, né? Igual o nome do canal, Tô na Fé, né? Como você pode ver. E esse canal é para levar para as pessoas, principalmente cristãs, né, que procura estar envolvida no meio evangélico, aprender mais de Deus, né? E aí você poderia estar falando do seu posicionamento como profissional e cristã também? Claro. Olá a todos. É um desafio, né, você se tornar profissional sendo cristã, porque uma coisa não tem como separar da outra, né? Nós somos tríade, né, que é corpo, alma e espírito. E é muito desafiador, porque às vezes a gente não sabe aquilo que é espiritual, aquilo que é nosso mesmo pessoal, e é muito mais desafiador ainda sendo profissional. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Antes mesmo de ser qualquer tipo de profissão que seja, nós somos pessoa, nós somos almático, né? Nós temos todas as emoções, todos os sentimentos, pensamentos, e isso muitas vezes é difícil, por quê? Porque também nós sofremos ataques, né? Eu acabei de sair aí de um burnout, que foi uma exaustão por conta de trabalho, que eu precisei parar e desacelerar. E foi um dos momentos que eu mais ouvi a voz de Deus, porque a gente está aqui na Europa e às vezes tem tanto barulho aqui ao redor, tanto ruído, que a gente não consegue ouvir a comunicação, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Quando eu era criança, eu lembro de uma coisa, que eu brincava muito na rua. Brincava de bola com as crianças, e meu pai, ele chegava na porta e ele só assoviava, fazia... E eu já sabia que era ele. Ninguém precisava falar, seu pai tá ali. Não, mas eu já sabia. Eu conhecia a voz. E é isso que às vezes mata a nossa vida cristã aqui na Europa. Por quê? Porque às vezes a gente tá ali na rotina, no trabalho, no estudo, na igreja, servindo aqui, aqui e ali, sendo tão útil o tempo todo. Mas às vezes falta a gente parar, desacelerar e ouvir
É a voz do meu pai, é meu pai que está Isso é chamando. muito. Às vezes é isso que falta dentro de nós, né? Então, tanto a nível profissional quanto a nível espiritual também, é identificar o momento de calmaria. E isso foi uma das coisas que foi o meu intuito de trazer aqui, né, para essa palestra para o Destrave, porque é um destravar da comunicação, mas nada que nós fazemos é por nós mesmos. A gente entende que todos os lugares que nós estamos foi Deus que nos colocou ali, porque a gente tem uma voz para comunicar. Muito real. Deus está o tempo todo ao nosso redor, à nossa volta. Ele coloca pessoas para nos ensinar, né? E para lembrar que Ele está presente em nossa vida, né? Que não podemos esquecer, porque aqui, realmente, aqui na Europa, é muito trabalho, né? A gente, às vezes, esquece trabalhando, e o tempo passa e quando você vê, e aí? Esquece de Deus? Não podemos. Aí é a hora que Deus dá aquele subir e a gente tem que escutar, né? Ter os ouvidos apurados para escutar a voz dele e nos posicionar como cristão. E, Bruna, foi um prazer ter te conhecido. Espero que a gente se encontre de novo, porque eu quero muito encontrar contigo de novo. Já temos umas ideias aí e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou ela aqui hoje. Muito obrigada, tá? E fica meu agradecimento por você ter conversado aqui hoje com a gente, né? Ter comunicado. É isso. Obrigada pelo convite. Deus abençoe, que esse projeto expanda muito mais vidas. Amém. Obrigada. Então, hoje eu estou com a Lísia. Ela vai falar um pouquinho, né, de fé, né, de Cristo, de Deus envolvido com o profissionalismo dela, né? Igual ela é uma profissional, igual eu já tinha falado, ela é advogada. Então, Lísia, fala um pouquinho sobre a sua profissão e tudo que envolve Deus também nela, que é gratificante, né? Falar de Deus. É gratificante. Eu acho que a minha profissão, ela se desenvolveu a partir do momento que eu entendi que o meu propósito nesse mundo é servir a Deus, que tudo que eu faço a partir disso é um complemento. Então, o meu trabalho é para servir, a minha família é para servir, a minha postura no mundo é para servir. Eu sou cristã, sou uma serva do Senhor. Esse é o meu principal papel. E a partir daí, todas as outras coisas vão acontecendo. Então, eu acho que no dia que eu entendi isso, o dia que eu interiorizei, porque às vezes a gente fica se perguntando qual é o nosso propósito, né? O que a gente veio fazer, qual é a nossa missão. Nós somos servos. E a partir do serviço é que todas as áreas da nossa vida vão se desenvolver. Verdade. Deus une pessoas, né? Mas também une propósito. Hoje, tendo um pouco de conhecimento igual vendo, né? Participei da sua palestra, vi o quanto é gratificante, né? Sentir a presença de Deus, né? Quando estamos falando também de profissionalismo. Então, graças a Deus, né? Deus abençoe muito a sua vida, seu profissionalismo, sua profissão, que você possa ser canal de bênção, né, na vida de outras pessoas, igual você falou. Estamos a serviço do reino, né? Somos servos do Senhor e não tem outro porquê, né? Estamos aqui hoje. Hoje, por mais que a gente está levando nossa profissão, a nossa identidade, mas também que possamos levar a identidade de Cristo. E isso é muito importante, né? Que possamos ser diferentes, fazer a diferença em cada profissão que atua. Muito obrigada por participar, né, desse canal. E que possamos nos encontrar mais vezes, que seja a primeira vez, mas que seja sempre. E é isso, muito obrigada. E eu vou te convidar também para futuramente um podcast das mulheres. Com todo prazer. Eu já estou aceitando, viu? Já estou convidando. Aqui, muito obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Ficamos só por aqui. Obrigada.